Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Bom, sou lá do Complexo do Alemão, como o Fran falou. Tenho 29 anos, não falei a idade. Faço parte de alguns coletivos, entre eles o Papo Reto, que está aqui a Alana, o Coutinho, a Renata, também geral do Complexo do Alemão. E quando o Fran falou, né, da proposta aqui do curso de comunicação comunitária e inteligência social, e que ia mesclar pessoas que já fizeram parte de algum processo, pessoas que não estão de fato dentro de algum coletivo, dentro de algo já instituído, eu achei que a melhor coisa a ser compartilhada hoje é a experiência de como eu fui me envolvendo na comunicação comunitária a partir dos coletivos pelo qual eu participei, aprendi, fui desenvolvendo muito do que eu fui feito. Então, eu sou cria lá do Complexo do Alemão, né? O Complexo do Alemão, quem conhece aí o Complexo do Alemão? Todo mundo. Quem já ouviu falar do Complexo do Alemão? Ouviu falar bem ou ouviu falar mal? Essa é uma maneira, né? Foi o contrário, né? O Complexo do Alemão ele sempre foi colocado como... Isso aqui é uma doideira. O Complexo do Alemão é aquele lugar que sempre... Historicamente, ele sempre foi passado como muito do que há de ruim na Zona Norte, Rio de Janeiro, Brasil, assim como muitas outras áreas criminalizadas por essa estrutura de sociedade que a gente vive. E o Complexo Alemão é um lugar que muitas vezes, quando a gente olhava, ouvia rádio, TV, jornal impresso, sempre estava falando mal daquele lugar, sempre criminalizando o espaço e, consequentemente, as pessoas, e trazendo para quem vive dentro daquele espaço diversas experiências terríveis, né? Não só ali dentro, mas no acesso à cidade como um todo. Então, quando você olha para a televisão, quando você olha para o rádio, quando você ouve o rádio, quando você vê o jornal, e só está falando algo ruim daquele seu lugar, mas você está ali dentro e está vendo que, como o Fran bem falou, como a Gisele tem na frase que o Fran trouxe da Gisele, né, que a favela ela não é violenta, ela é violentada, a gente que está ali dentro, a gente vê esse processo diferente de quem não vive a nossa realidade, da Baixada, da periferia, das favelas. Então, enquanto está tendo no jornal que o Complexo Alemão é violento e depois corta para um comercial de alguma coisa e a única imagem que foi colocada repetitivamente sobre nós é a do lugar violento, isso pega na sociedade como um todo, inclusive em outras favelas. É muito curioso que às vezes eu vou fazer alguns trabalhos em outras favelas do Rio ou pelo Brasil e quando eu falo, pô, não sei o que, pô, eu moro lá no Complexo do Alemão, a galera da favela, a galera pensa, pô, mas lá é sinistro. É perigoso, eu falo, mas não, estava fazendo um trabalho. No ano passado eu fiz muito trabalho em Fortaleza. Fortaleza está o caos. Não sei quem está acompanhando, é guerra de facção, é guerra com a polícia, é explosão de viatura. E eu estava lá fazendo um trabalho com a galera e é perigoso. Perigoso é ser preso, é ser favelado na sociedade. Não é a favela, não é o lugar, sabe? Eu acho que a comunicação comunitária ela vem com esse compromisso, né? É o processo de você encontrar duas chefes na mesma área muito bom, né? Ana, Marcelo, Renato. Bom, hoje a gente poderia falar bonito. Mas tipo, a comunicação comunitária ela é meio que esse compromisso, né? Da gente se engajar em alguma coisa dentro da nossa realidade, porque historicamente quando a gente pensa política pública para a favela, eu tenho 29 anos, há 29 anos dentro do Complexo do Alemão, a principal política pública que chegou para nós veio através da Secretaria de Segurança. Ou seja, era a polícia na ponta nos observando pela mira do fuzil de um policial. O principal investimento nos 29 anos que eu vivo no Complexo do Alemão para nós vem desse jeito. O Estado dialoga com a gente nos observando pela mira do fuzil de um policial. E o que é que isso pode construir coletivo na nossa realidade? Tem que ser muita resistência e coletividade para você conseguir sobreviver num cenário como esse. E aí no passado, quando eu me envolvi com esses processos, eu também estava numa rede assim que nem vocês, alguns cursos acontecendo, umas paradas rolando dentro da favela, tentando sobreviver para chegar na escola, e aí num dia tinha uma operação, tinha um confronto, aí não tinha ônibus, aí não tinha aula, aí não tinha luz, aí não tinha muita coisa pela estrutura que foi criada para nós, e eu me envolvi em um espaço, né, lá no Complexo Alemão, que era tipo uma lan house, um dos primeiros espaços de internet, foi quando eu conheci alguma coisa de movimento social. Aí comecei a produzir alguns eventos lá dentro da favela e fui participar do primeiro grupo que eu fiz parte de comunicação lá dentro do Complexo Alemão, que se chamava de Descolando Ideias. Apesar de ver esse cenário de violência e todo esse processo, o Descolando Ideias ele tinha uma outra proposta no seu início. E aí é por isso que é legal refletir sobre o que eu vou contar aqui, ou sobre o que vai ser compartilhado pela classe por mim,
que muito do que a gente está falando, às vezes pode ser só um start para vocês refletirem como vocês podem fortalecer dentro do seu território. E às vezes não é como eu faço com a galera do Papo Reto, com movimentos ou com o que a gente está inserido, mas a partir das artes de vocês, vocês também podem construir alguma coisa dentro do território, como já tem acontecido, né? Eu vim para vestibular mais nós, Joel ali de Jacaré, o advogado, que a gente comigo, fez um chá, falou, filho, tá querendo montar um pré lá no Jaca, eu já tinha falado do mais nós, aí você está apresentando, eu falei, pô, já deu match aqui, já começou as conexões que eu estava propondo. E aí lá no Complexo Alemão, Descolando Ideias, ele queria usar da internet, do básico que a gente tinha, que era na época, se eu não me engano, celulares não muito bons e uma câmera emprestada, para falar sobre a questão do lixo. Porque lá no Complexo Alemão não tem serviço público, né? Tudo era precário, tudo tinha um caminhão circulando, mas não era o melhor, não era para resolver, pelo contrário, só para dizer que tem, para depois a gente fazer uma pressão, mas vai lá o carrinho todo dia, uma favela gigante daquela, um veículo na rua principal, enfim, fazendo recolhimento. Aí sempre que chovia, aquilo, né? Enchente, acidentes, toda uma treta rolando dentro do Complexo Alemão, a gente começou a falar de lixo. Vamos se organizar para falar de lixo? Aí juntou um grupo de favelas, Lana também faz parte do Descolando Ideias, um grupo de pessoas lá na favela, desculpa, e a gente começou a ir para a rua do Complexo Alemão monitorar os pontos de lixo. E aí era muito curioso, né? Porque tipo, você tá numa favela onde as coisas estão acontecendo, a galera sai cedo para trabalhar, volta tarde da noite do trabalho, quando chega para descansar, o corpo, a mente continua sendo alimentada de má informação. Então, até pouco tempo atrás, todo mundo chegava do trabalho, meu pai dentro da minha casa, minha mãe sentava para descansar o corpo depois de um dia de obra, pedreiro, mas recebia informação de William Bach, racista, falando mal sobre o nosso povo, sobre as nossas pessoas. E aí, nesse processo, a gente se organizou, foi para a rua, paramos ali perto dos lixos, né? Caderninho, começamos a anotar qualquer coisa de lixo, não sei o que, faz uma foto. Rapidamente juntou gente perto da gente, né? Outros moradores, aí, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente está tentando pensar uma estratégia para lidar com o lixo aqui dentro da favela, isso e aquilo. E aí, no primeiro momento, pô, legal, interessante, não sei o que. No segundo momento, mas vocês também falam sobre prisão, cadeia, porque eu tô com fulano preso. Ah, eu tive minha casa invadida pela polícia, não sei o que. Começaram a surgir as tretas da nossa realidade, né? Que é a forma como o Estado dialoga com a nossa população. Então a gente startou falando de lixo, mas rapidamente a dura realidade da violência que a gente vive bateu na nossa porta ali, sabe? Pô, é muito bom falar disso, mas vamos pensar outras estratégias. E aí o Descolando Ideias, ele foi o primeiro grupo que eu fiz parte dentro do Complexo Alemão, que ele surge com essa ideia de falar do lixo. Depois a gente vai se misturando com algumas outras coisas, discutindo violência, mas também tentando equilibrar com arte e cultura dentro da favela, fazendo ações para crianças, fazendo ações de desenvolvimento com jovens, organização de pessoas dentro da favela. E bom, Descolando Ideias continua até hoje. Aí eu fui passando por outros coletivos, né? Fui estudando, fui aprendendo, fui fazendo curso. O primeiro curso que eu fiz, como esse que vocês estão fazendo, foi promovido, puxado por um cara como o Francesc, inclusive são muito amigos, né? Que é o professor Alan Brum, do Instituto Raiz e Movimentos lá no Complexo Alemão. Eu estava ali jogado, né, pela favela, fazia os trabalhos de comunicação ali, mas queria ficar muito perto também da minha rapaziada na vida louca, na correria, todo mundo que cresceu comigo foi cada um do seu lado, mas a gente nunca se distanciando. E aí eu ficava nesse, pô, vou ali no projeto, vou ali na house, vou ficar aqui com a rapaziada. E aí o professor Alan Brum, ele me chamou para fazer um curso de comunicação e direitos. E aí ele, pô, tem esse curso, essa vaga é a sua cara. Eu falei, pô, vou lá fazer. Demorou, passou uma semana ao curso, não esquece de se inscrever. Eu falei, pô, vou lá fazer. Demorou ao curso. Ou seja, no dia do curso, eu não tinha me inscrito, não tinha feito nada. Aí ele foi lá me buscar, lá onde eu tava com a rapaziada, quase que pela orelha, né? Me mandou lá no canto, pô, faz esse curso que você vai curtir. E tipo, isso foi uma das coisas essenciais da minha vida. Essa perseguição do Alan Brum. Antes dele teve outras pessoas como a Natália Venezes, outros Marlocos, agora minha equipe do coletivo Papo Reto, porque a comunicação comunitária, para mim, aí uma experiência muito pessoal, é uma ferramenta de troca com o morador, com a moradora, de mostrar que a potência da favela somos nós mesmos. Que às vezes a gente procura lá fora, mas se a gente se organizar aqui dentro, a gente consegue pressionar para que aquilo que a gente precisa aconteça. Só que a gente precisa estar organizado. E a estratégia de não estar apenas pela violência
uma violência racial, institucional, histórica com a nossa população, é para dividir a gente e a gente não conseguir fazer ações como essa, né? Porque estar aqui na Baixada com vocês é um momento de muito privilégio, aprendizado que vai fortalecer muito, não para nós que estamos aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho, mas também enquanto ativista, enquanto moradores de favela, a gente também está nessa troca, né? Um aprendizado junto, e a comunicação comunitária é isso. Eu venho aqui compartilhar, eu venho aqui ensinar. Todos nós temos alguns saberes, a gente vai trocando. E aí nessa caminhada da comunicação comunitária, depois do Descolando Ideias, tipo, meio que todo mundo foi dando filho, foi estudar, foi se espalhando, eu saí do coletivo, hoje ele ainda continua. E pouco tempo depois, no Complexo Alemão, eu fiz parte de um outro grupo chamado Ocupa Alemão. O Ocupa Alemão é um coletivo que ele surge num contexto de extrema violência lá no Complexo Alemão. Já na fase da chamada UPV, Unidade de Polícia Facilitadora, que a prática disso também é, mais uma vez, a partir da Secretaria de Segurança e da Polícia, o Estado nos observar pela vida do fuzil de um policial, ou seja, a polícia que entrava em operação agora era colocada de forma permanente, eis mais uma vez a política pública para o pobre, né, para o negro, a controle violento dos nossos corpos. E aí, nesse período da entrada dessa militarização da nossa vida cotidiana, houve um processo de muita violência, né, que se perpetua até hoje. Então, agressão, destruição, sequestro, estupros, violências diversas cometidas pelas autoridades ditas da segurança pública. E aí, no Complexo do Alemão, o Ocupa Alemão surge em qual contexto? Não éramos um coletivo, era uma ação. E aí, né, a ação era, a polícia assassinou um jovem no Borel, um dia antes. Houve um grave assassinato no Borel, eu esqueci a data agora. A polícia matou um moleque dentro de casa. E a gente estava já vendo toda aquela mobilização da galera do Borel. E no dia seguinte, um menino também foi assassinado dentro de casa, na Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no meio do padrão. E aí a gente pegou os movimentos, as ONGs, os índios, os indivíduos não governamentais, todo mundo viu que, tem uma brecha, dá para mostrar que tem um padrão. Foi lá no Borel e aqui no Alemão, e com certeza tem mais lugares. E aí a galera no Borel fez o Ocupa Borel, o que a gente pensou? Vamos fazer no mesmo dia uma ação no Complexo do Alemão, ela vai acontecer continuamente, chamada Ocupa Alemão. E aí o Ocupa Alemão foi uma ação que juntou diferentes atores lá no Complexo do Alemão para fazer um movimento para gritar contra a violência que a gente estava recebendo das forças policiais presentes de forma permanente agora nessa militarização da vida cotidiana. E aí depois a gente virou um coletivo e começou a trabalhar monitorando a violência racial, monitorando a violência do Estado e organizando, tentando mobilizar pessoas para ações diversas dentro do território. Eu fui para outros trabalhos, também saí do Ocupa Alemão também, e aí nessa caminhada de grupo, coletivo, ativismo, etc. Cheguei hoje aos meus companheiros e companheiras do coletivo Papo Reto. O Papo Reto ele é um coletivo onde a maioria das pessoas está aqui, né? Ali atrás tem 3 e eu aqui, somos 7, salvo engano, é isso? Né? Toda hora a gente, mas tipo grupo, somos 7. O coletivo Papo Reto ele é um coletivo de comunicação independente lá do Complexo Alemão, comunicação comunitária, direitos humanos, arte, cultura, memória, tenta fortalecer a favela nos seus vários sentidos. A sua expertise principal, se vocês pesquisarem, quando vocês verem sobre o Complexo Alemão, é atuar diretamente no campo dos direitos humanos, discussão e enfrentamento à violência policial dentro da favela. Mas a gente também se força, né, tenta se organizar para fazer outras coisas, porque senão a gente também fica saturado pela violência diária, que é o que o Estado manda para nós todos os dias. Então a gente tenta se equilibrar e fazer Mano, cadê o Francérgio? Me dá tempo, mano, que eu vou falando com a na cabeça. Mas que a gente... O que o Papo Reto é? Ele é um coletivo que surgiu no Complexo Alemão também num contexto muito novo. Alguns anos atrás, cuidado, chefe. Alguns anos atrás, houveram fortes chuvas no Rio de Janeiro e lá no Complexo Alemão algumas casas desabaram. Várias pessoas ficaram desabrigadas, muitas famílias ficaram desabrigadas. E aí todo mundo, de novo, em movimentos sociais, o que aconteceu no Complexo Alemão, a galera se juntou para pensar estratégias de como ajudar essas famílias que ficaram desabrigadas. E aí, em certo momento, a gente estava se reunindo numa área do Complexo do Alemão e a gente olhava para cima, via aquele teleférico passando o tempo inteiro, que hoje já vai fazer 2 anos parados, mas na época ele estava funcionando a todo vapor. E cada estação de teleférico e as gôndolas, elas tinham um patrocinador. Então você via aquela gôndola passando na estação Que Bom,
TIM, sabe? Todas as empresas explorando visualmente o complexo alemão, mas embaixo daquilo a gente pisando na lama e pisando no sangue do nosso povo. Então a gente pensou, qual é a principal estratégia que a gente pode fazer, além da ajuda direta entre essas pessoas? É dar visibilidade ao que está acontecendo. E aí juntamos um grupo de pessoas e começamos a subir uma tag no Twitter, então não lembro qual foi, mas basicamente a frase que a gente usou era algo como deslizamento, pessoas desabrigadas no complexo alemão, e aí tagueava aquela empresa. E a Que Bom ainda não fez nada, apesar de estar aqui explorando o território. Deslizamento no complexo alemão, desabamento, e a Que Bom, a TIM e outras empresas não fizeram nada, apesar de estarem aqui explorando o território. Isso foi muito positivo, né? Porque não chamou a atenção só dessas empresas, mas de outras pessoas da sociedade. Conseguimos voluntárias, pessoas que vieram colaborar conosco, doações diversas de roupa, colchão, alimento, toda a estrutura que essas pessoas precisavam. E algumas dessas empresas, né, aproveitando se usufruindo do seu racismo, né, e da falta de entendimento nenhum sobre aquela realidade, a Que Bom acabou mandando alguns sorvetes, né? Enfim, mas foi interessante para as crianças, deu para distrair de alguma forma e virar o caos. Mas o que isso significa? A gente organizou pessoas que usou o Twitter para fazer uma pressão pública a essas empresas e dar visibilidade ao que aconteceu no complexo alemão. E isso não papo reto, isso eram várias pessoas fazendo. Isso foi tão potente que a gente conseguiu tanta atuação a partir de usar a rede de forma estratégica, que a gente conseguiu ajudar inicialmente aquelas pessoas do complexo alemão e mandar a doação para um outro lugar, se não me engano, para Minas Gerais, que também tiveram fortes chuvas e estava com muita gente desabrigada, que tinha falado de Manguinhos também, né? Ah, é verdade. Ou seja, a gente se organizou e conseguiu fazer essa pressão. Pouco tempo depois, a gente conseguiu o máximo da demanda que a gente nem era o nosso alvo, mas acabou sendo uma super vitória. A organização das pessoas, usar a comunicação, não apenas a comunicação online, mas a comunicação na rua com os moradores e moradoras, no núcleo direto de contato com as pessoas, na ação de quem estava cuidando das crianças, de quem estava ajudando essas pessoas, de quem estava cuidando das doações. Essas diversas formas de comunicação e organização, elas foram tão potentes em conjunto maior, que a gente não só conseguiu essas doações e ajudar essas pessoas, mas a gente conseguiu colocar todas essas pessoas, e aí eu repito, não é algo do papo reto, das instituições do Complexo do Alemão, essa pressão coletiva conseguiu inserir essas pessoas no programa de aceleração do crescimento. E aí todas as pessoas que tiveram em suas casas que desabaram nesses deslizamentos, conseguiram um apartamento da obra do parque. Isso a partir desses estados da comunicação dentro do território. Então por que a gente está contando essas experiências? Porque se a gente se organiza com foco em alguma coisa, a partir da comunicação a gente pode startar um processo que vai construir, aos poucos, uma solução direta para o nosso território e às vezes extrapola as fronteiras do nosso território. E o Papo Reto tem feito isso. No campo da comunicação, a gente tem tentado a nossa tecnologia. Quando a gente ajuda essas pessoas e elas conseguem essas doações, todo mundo volta para o seu trabalho, e algumas pessoas que estavam ali como indivíduos não governamentais, né, as INPs, os ativistas soltos, os produtores culturais, a gente se junta e forma um coletivo Papo Reto, lá na casa da Renata Trajano. A gente viu a potência, a gente juntou esse grupo, fez umas postagens. Alguns de nós aqui já tinham trabalho de mediação de conflitos, já tinha alguma produção cultural dentro da favela. A gente conseguiu uma rede de confiança de moradores. Somado a isso, a potência de usar a internet para denunciar, o resultado que isso trouxe é uma ferramenta. Vamos continuar com esse trabalho? E aí o Papo Reto se forma, e aí o Papo Reto rapidamente tem que lidar com, mais uma vez, a política pública favelada, que é a violência da polícia. Então, nesse processo todo, a UPP continuava lá dentro. E aí, em 2013, uma coisa muito particular do Complexo do Alemão, né? A UPP ela começa a dar as caras mais do que tinha dado no início. Começa a surgir pequenos grupos com características de milícia, tentando disputar aquele território, e começam a cometer pequenas violências, até violências gigantes. Como, por exemplo, um fato que eu sempre conto, que chegou a nós, é a tiazinha que vende quentinha. Tinha uma tiazinha que vendia quentinha numa parte da favela, e, por exemplo, os moleques que iam envolvidos com o varejo das drogas iam lá naquela tia, comprava quentinha, pagava com o grupo deles, aí tinha essa quentinha aí, toma aqui o dinheiro, metia o pé, às vezes até deixavam umas quentinhas pagas para a menosada que estava no entorno. E a polícia da UPPI,
quando eu fui mexer no complexo alemão, nessa mesma tiazinha, com seu grupo de policiais, pegava quem tinha e não queria pagar. Então, daí, dessas pequenas brechas, até grandes coisas que foram acontecendo, como roubos dentro das casas que eram registradas, extorsão de pessoas que eles iam identificando, você é irmã de fulano que está preso, você é parente de fulano que é do crime, não sei o que isso. Eles iam identificando essas pessoas e começavam a extorquir o trato a partir dessas pessoas. Então virou uma parada muito sinistra e aí, em certo momento, a guerra estoura. Porque a partir desse processo das violações de diversos níveis cometidas pela polícia, os moleques que estavam envolvidos ali com a correria do dia a dia da favela viram que essa ideia de melhores tempos era, na verdade, piores momentos chegando, e aí trazem para si aquele sentimento de guerrilha, se armam, se estruturam e partem para o enfrentamento. Nesse processo, startado pelo Estado, pela polícia, acontece uma situação muito grave no complexo alemão, que hoje é a maior característica da pacificação, da dita pacificação, da invasão do território para nós, é que nesse período da presença permanente da polícia, foi quando mais se teve vítimas de tiro dentro da favela. Se você pega, eu tenho 29 anos de favela, nesses 29 anos, esses últimos 8, 10 da pacificação, no momento em que mais pessoas que não tinham a ver com nada foram atingidas ou mortas por arma de fogo por conta dessa presença permanente da polícia ali dentro. E o que isso significa? Significa que o Estado quer controlar de forma violenta aquele lugar a partir da polícia. Nessa época dessa história que eu estou contando, eram os mega eventos do Rio de Janeiro, hoje em dia da Copa do Mundo. E aí, quando isso acaba, também desligam a energia do teleférico, por exemplo, que o teleférico não está funcionando tem uns 2 anos, e o coletivo Papo Reto nessa correria se organiza para tentar denunciar todos esses processos e acaba tentando denunciar ainda mais a violência que está acontecendo diariamente no Complexo do Alemão. E aí a gente começa a desenvolver tecnologias e ferramentas sempre da comunicação para lidar com essa situação. O nosso primeiro start foi desenvolver uma super tecnologia profunda, usada pela NASA, tá? Mas que vocês também devem usar, devem usar, que é um grupo de WhatsApp. Só que esse grupo de WhatsApp, ele era um grupo de WhatsApp muito estratégico. A gente se organizou e a gente estava denunciando graves violências. Então a gente precisava criar um canal de segurança, de informação segura entre as pessoas dentro do Complexo Alemão, porque é uma favela, são 16 favelas, 200 mil moradores, só nós aqui nessa correria, a gente falou, mano, sozinho não dá, então a gente precisa de mais pessoas que acreditam que a gente pode se organizar para denunciar a brutalidade que está acontecendo. E aí a gente criou um grupo de WhatsApp, que hoje são 3, né? 2, né? Estratégicos, são grupos estratégicos, onde a gente colocou 2 ou mais pessoas de cada uma das localidades do Complexo Alemão. 2 ou mais pessoas, por quê? Porque a gente percebeu que no WhatsApp tudo que estava acontecendo, as pessoas estavam colocando ali, então a gente não é algo que a gente criou, né? A gente só queria organizar uma metodologia dentro desse processo e criamos a nossa página no Facebook. E aí a gente percebeu que a gente recebia, que as informações que vinham no grupo poderiam ser uma ferramenta online, se a gente postasse essas informações que a gente tinha. E aí a gente criou um grupo estratégico, onde a gente pegou 2 ou mais pessoas, cada uma dessas localidades do Complexo Alemão, e colocamos essas pessoas ali depois de um processo de saber quem são essas pessoas, tendo clareza, deixar as pessoas entenderem que esse é um grupo estratégico de informação, que a gente possa trocar informação segura sobre o que está acontecendo dentro da favela, para que a gente possa avisar mais pessoas e assim a gente tentar reduzir a quantidade de pessoas expostas à violência. E aí nesse grupo a gente recebe informações de tiro em tal área do Complexo do Alemão. E aí normalmente tem mais pessoas de uma mesma localidade para a gente confirmar essa informação. E a gente vê que é verdade, está tendo confronto em tal área do Complexo do Alemão agora, a gente posta isso na rede social. E a gente percebeu que postando isso no Facebook, na época, a partir do comentário das pessoas que estavam ali, valeu por avisar, ia passar aí agora com o mototáxi, estava passando aí agora para levar as crianças para a escola, ia passar com a fome por aí agora. Então a gente percebeu que saber na hora onde estava tendo confronto, aliado a postar isso na rede social, isso era uma ferramenta de redução de danos. A gente poderia tentar evitar que mais pessoas ficassem expostas em espaços de conflito. E aí a gente vendo aquilo, né, hoje a gente está se organizando para evoluir um pouco mais nessa comunicação. A Renata, por exemplo, comanda junto com o Tainan um calendário sobre violência e cultura dentro do Complexo Alemão. E aí nesse calendário, a gente chama de calendário do pipoco, calendário do tiroteio, a gente percebeu que com esse grupo e essa postagem, os comentários das pessoas,
Se a gente reduz o dano daqui, mas a gente tem informação de onde está dando tiro, se a gente monitora a quantidade de tiros que deu por semana, por mês no Complexo do Alemão, subir um dado. Então a gente tem feito um monitoramento pesado de anotar esses confrontos, quando tem pessoas, se morreram, se foram só feridas por arma de fogo, e a gente constrói um mapa. Tantos dias deram tiro no Complexo Alemão, esse mês tantas pessoas foram atingidas por arma de fogo, tantas pessoas morreram, e isso vira um dado. Num mês a gente consegue olhar e perceber, pô, tais áreas do Complexo do Alemão tiveram operação. Se a gente posta que está dando tiro no Complexo do Alemão, nós mesmos estamos cometendo um erro. Então a gente precisa identificar quais áreas, porque só 4 das 16 deram tiro, mas a gente falar que está dando nas 16, isso pode prejudicar o alemão como um todo. Então a gente começou a perceber certas falhas e avanços de comunicação que a gente foi organizando. E hoje, por exemplo, se a gente consegue organizar o calendário que a Renata controla, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, dos últimos 6 meses, onde aconteceu o tiroteio no Complexo Alemão, quando, que horário, o que se impactou, se impactou na escola, se ficou sem luz, se pessoas foram mortas, se parou de passar com ônibus. E isso vira uma ferramenta para a gente fazer uma pressão pública no Estado. Então, ó, tivemos tantas operações e cadê? Qual o resultado dessas operações? Porque o que aconteceu? Para que serviu essas operações? A não ser atingir fulano, deixar tantas pessoas sem aula, fazer a UPA não funcionar, fazer a linha de ônibus não passar naquele espaço. Então hoje a gente se organiza nesse cenário de monitorar essa violência e pensar a partir disso ações diretas, de compartilhar saber com as pessoas, de mobilizar organizações dentro da favela para fortalecer o Complexo Alemão. E aí, para finalizar, vou passar para a taça para o Fran, essa comunicação, eu acho que é legal a gente pensar, vocês verem qual o seu potencial de comunicação para fazer esse trabalho. Por exemplo, eu posso trabalhar com rap, eu gosto muito, né? Rio de Janeiro, Zona Norte, favelas, urbano, Complexo do Alemão, Rio de Vielas, desde muito tempo eu sobrevivo na parada, atento e humilde, eu não vacilo na jornada, sempre esperto, mantendo uma conduta, sem render homenagem para quem não fechar na luta. Então, tipo, dialogo com o público, eu vi pessoas aqui falando que são artistas, eu vi aqui galera que trabalha também com música, gente que vai para fotografia, que vai para audiovisual, que é da dança. Tudo isso é a comunicação quando a gente traz para o contexto comunitário. Porque eu vivo, por exemplo, numa área do Complexo Alemão, Renata na Matinha e eu estou lá na Sem Saída atualmente. São áreas que a gente está circulando bastante ali dentro da favela. E aí são áreas que, por exemplo, lá na Matinha nem o teleférico chegou, né? Parou antes. Lá da Matinha a Renata vê o teleférico, mas não chegou na área dela. Sabe, é uma área que tem violência, que a molecada fica abandonada, e a mesma coisa lá onde eu vivo. Então, às vezes, falta essa dança, a sua comunicação pode ser através dessa dança, a sua comunicação pode ser a sua fotografia. E aí, pessoas que estão aqui hoje e estão tendo pela primeira vez uma experiência de conectar com espaços como esse, se hoje eu venho aqui falar, no passado eu estava sentado aí. E aí pessoas como o próprio Sérgio, ou a própria Renata Trajano, Carlos Coutinho, Alana e tantas outras pessoas, a Marcele que está aqui também, sabe, que agita tantas coisas, agita o fórum, tá ligado? Fórum de Juventude do Rio de Janeiro, pessoas potentes que ensinam o tempo inteiro nessa troca, e a nossa comunicação é a nossa principal ferramenta. É o conectar com o Morro do Sossego, já sabia qual é a informação do dia 19, correto? Aí é isso, a gente vai trocando e vai se conectando. A principal ferramenta, a potência da nossa comunicação, e o que faz a diferença hoje, principalmente na era da tecnologia, é que a gente se conecta online e acaba se vendo ao vivo em algum momento. A gente vai se encontrar em uma ação, a gente vai se encontrar em um processo, a gente vai se reconhecendo. Pô, o mano trabalha no sistema, pô, a mano trabalha na música, pô, o mano da poesia, a mano da poesia. E aí a gente vai construindo eixos de resistência. Apesar da gente estar num cenário político hoje totalmente escroto, totalmente assustador, onde a gente vê que as 3 esferas de poder, né, de governança, de presidente, a governador, a prefeito e os servidores, sempre falando sobre violência para o nosso espaço, como se a gente não vivesse historicamente violência, mas ao mesmo tempo não podemos apenas cair nesse campo de que vai ficar tudo ruim, ferrou, porque tem uma coisa que não tem mais como voltar, que é a consciência crítica que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos. A gente evoluiu criticamente, a gente se reconhece como preto, a gente se reconhece como favelado, a gente se reconhece com várias frentes de luta, de existência para a existência. E essa é a nossa principal ferramenta, e a comunicação acaba sendo o limite disso tudo. A gente se conectando, a gente resistindo, a gente fazendo junto.
O Coletivo Papo Reto, ele tem a página no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, para quem quiser seguir. Eu também coordeno um outro grupo que se chama Movimentos, que são jovens de várias favelas que se organizaram para discutir uma nova política sobre drogas, a partir de falar de racismo, de falar da vida, garantia de vida na favela, racismo e garantia de vida como principal eixo de discutir uma nova política de drogas, porque para nós a atual política sobre drogas é a ferramenta atual de manutenção de racismo e desigualdade na nossa sociedade. Então quando a gente lê guerra às drogas, a gente sabe que guerra está para preto, está para pobre, está para periferia, está para baixada, está para favela, enquanto as drogas estão em todos os espaços. Então é mais uma ferramenta de segregação. Então a gente se organizou, tem se organizado e a comunicação acaba sendo a principal linha de costura entre todos nós. Então quem quiser acompanhar, quem quiser seguir, o Coletivo Papo Reto, no Facebook, o Movimentos também está ali. No dia 21 a gente vai estar junto de novo com algumas pessoas aqui, fazendo um trabalho mais direto sobre segurança na comunicação, sobre como se conectar no cenário de sistema de vigilância totalmente desigual a nós. Enfim, é isso, estamos juntos. O Coletivo Papo Reto é nosso. Eu queria só, antes da Tássia utilizar a fala dela, reforçar duas coisas que o Raul colocou, que dialogam diretamente com a proposta do curso Encontro Fórum, que é disputa de narrativa, como a gente constrói a nossa comunicação. No ápice das OPPs, a grande mídia noticiava que aquela política era uma política exitosa e que pessoas não morriam. Ao mesmo tempo, coletivos que estavam dentro do alemão construindo metodologia de comunicação, o calendário e outras ferramentas para mostrar que o que a mídia estava falando, né, é uma coisa, era uma verdade. E a gente precisa construir a nossa verdade. E foi importante porque a partir disso eles falaram, opa, o dados da Secretaria de Segurança Pública é esse, mas os nossos dados é esse. A gente coloca lá no ISP, né, no Instituto de Segurança Pública, para a área toda, não era nem para o alemão, 3 mortos no mês. Só o Papo Reto já tinha mapeado que pelo menos 10 pessoas naquela semana às vezes tinha sido violentada ou morta. Então, a importância da gente construir a nossa comunicação, entendeu? Para a gente poder fazer essa disputa, né? A disputa que a gente vive no nosso mundo, a comunicação, ou seja, essa ferramenta é muito potente para a gente contrapor as verdades que a grande mídia são colocadas. E por último, a perspectiva, e Gisele vai debater muito isso com vocês, a fotografia, o vídeo é uma das formas, mas comunicação comunitária é tudo isso que o Raul comentou. É o papo na esquina, né? É o slam, isso é comunicação comunitária, né? Porque senão a gente também acha que apenas as redes sociais, apenas a produção de vídeo vai, né? É mais uma ferramenta, mas a gente também não pode deixar, né, de perceber, Gisele tem um trabalho muito sobre esse conceito de comunicação comunitária, de trazer essa outra perspectiva, né? Porque tem lugares no Brasil, né, que a galera não tem celular, mas os indígenas produzem comunicação comunitária lá nas aldeias deles, vocês podem ter certeza, né? Então essa concepção de comunicação comunitária, a gente precisa largar ela, né? Porque a grande mídia também vem e coloca uma caixa, comunicação comunitária é isso, né? Comunicação comunitária tem formas e jeitos diferentes, o vídeo e a fotografia é uma delas. Fácil. Falar depois de ouvir o Raul, né? Já dá um nervosinho assim. Mas vamos lá. Gente, prazer, meu nome é Tássia de Carvalho. Eu tenho 33 anos, já que o Raul disse a idade. Não, eu tenho 32. Já estou aumentando. É que eu vou fazer aniversário daqui a um pouco mais de um mês, então a pessoa já está assumindo a idade nova. Porque a pessoa não tem vergonha na idade não, apesar de parecer que tem 23, tá? Não, tem 33. 32. Mas ok. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje, porque eu sou de Nova Iguaçu
E na minha época, eu falo na minha época, parece que é 50, mas tudo bem. Na minha época, era difícil encontrar oportunidades como essa aqui na região. E tudo que eu fazia, eu tinha que sair de Nova Iguaçu e ir para Quintino, por exemplo, na FATEC, para poder fazer. Ou tinha que ir para o centro do Rio. Hoje eu tive até que fazer curso em Niterói, que é bem difícil, ainda mais você pensando no contexto de 15 anos atrás, em que você não tinha tanta flexibilidade de transporte que nem você tem hoje, que não tinha bilhete único, não tinha passe, estava começando a história do passe livre, então você não tinha como se deslocar muito sem pagar a passagem do ônibus. Então isso era um dificultador muito grande. E eu morava lá no Carmari, não sei se alguém conhece o Carmari. Eu morava lá no Carmari, que é um bairro que tem ali na região da Luiz de Lemos. E ali não tem nada. E até hoje, creio eu, que não tem muita coisa. Não tem nada que eu digo de curso, entendeu? Para você fazer uma oficina, um workshop, na época que eu morava ali não tinha nada. Na minha rua não tinha nem asfalto, entendeu? E ficou assim até uns 5 anos atrás. E minha mãe ficou morando lá ainda por um bom tempo, se mudou há uns 3 anos. Então até uns 5 anos atrás não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha água encanada, tudo era de poço. Ou então pagava pro cara do caminhão-pipa para poder encher a caixa. Esse jeitinho assim da Baixada que muita gente já conhece. Eu sou jornalista publicitária também e eu criei a primeira agência de comunicação do país que trabalha exclusivamente com ações de impacto social. E é engraçado você pensar nesse espaço da garota de 15 anos que ia lá para Quintino para poder fazer um curso, para fazer um workshop, para poder se desenvolver, e dessa jornalista que agora tem um monte de palestras por aí, e aliás é um prazer estar até aqui, porque a primeira palestra que eu faço na Baixada, eu já fiz palestra pra caramba. Eu ficava pensando assim, cara, ninguém da Baixada me chama. Cara, eu já me apresentei no TED, entendeu? No fim do ano passado eu me apresentei no TED. Eu já me apresentei numa outra conferência internacional, mas eu nunca falei da Baixada, meu. Ia ser a primeira vez, entendeu? Então pra mim tá sendo uma coisa bem legal. E eu tô bem nervosa, porque fica passando um monte de filminho assim, tipo, naquela rua de barro, eu passando naquela rua de barro quando chovia era horrível, quando fazia sol era horrível, porque o barro gruda no pé do jeito que depois... E toda vez a gente tinha que sair com um bendito saco de supermercado no pé. Gente, eu lembro tanto desse saco de supermercado, entendeu? E aí eu tô lembrando, tá passando uns filmes muito loucos assim na minha cabeça, e eu lembrando de cada coisa dessa trajetória até chegar aqui. Então, eu decidi ser jornalista quando eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade. E a gente não tinha televisão. E aí, quando eu ia para casa da minha avó, a gente via TV. E numa dessas idas, eu vi como eles retratavam as favelas. E foi justamente por causa do que eu vi, que era retratado como uma favela, que eu falei assim, não, peraí, eu quero fazer alguma coisa. Porque eles mostraram lá um monte de casas de palafita, e naquela época ainda existia, hoje é bem menos, graças a Deus. E eles mostravam essas casas de palafita e as criancinhas andando no meio das palafitas e o esgoto a céu aberto. E eu falava, gente, mas não é possível, lá não tem nada, só tem palafita e esgoto. Era uma coisa que eu pensava porque era isso que a mídia me passava. A mídia não me passava mais nada. E outras coisas que a mídia passava também era violência. Então, eles mostravam que na favela só tinha violência, esgoto e casa de palafita. Só. E eu comecei a ficar muito curiosa para saber como é que era a favela e o que eu poderia fazer para poder ajudar de alguma forma. Eu sei que eu não tinha nada, mas eu sonhava muito. Então eu achava que um dia eu ia conseguir fazer alguma coisa. Não sabia o que eu ia fazer. E aí, com 15 anos, eu comecei a ir para a FATEC de Quintino. E aí lá eu fiz alguns dos meus melhores amigos até hoje. E a gente começou a se envolver, estudar, e foi para o teatro, e foi para a escola de desinfetante, e foi para a escola de panificação, porque a gente não tinha oportunidade de fazer nada. Então quando a gente chegou lá, a gente queria fazer tudo. Então se a gente pudesse ficar lá o dia todo, sábado, domingo, feriado, a gente ficava. A gente só ia embora quando fechava. E aí eu fui desenvolvendo algumas coisas, e aí com 18 anos eu acabei ganhando uma bolsa para estudar marketing.
E eu fui, né? Porque quando você ganha uma bolsa, você mora na Baixada, não tem dinheiro, não tem nada, você ganha uma bolsa, você não é idiota. Pode ser matemática, você vai estudar matemática. Entendeu? Eu falei assim, gente, o que é marketing? Eu nem sabia o que era marketing. Aí cheguei na minha prima, Juliana, o que é marketing? Porque eu não tinha computador, não tinha nada, eu ia lá me informar na casa dela. Aí ela, marketing é um negócio de publicidade, você vai fazer comercial. Aí eu, caraca, eu vou fazer comercial pra televisão. Caraca, vou fazer isso. E aí eu fui lá, né, a gente fez a inscrição, primeira turma do ProUni, 2004, ninguém sabendo de nada. E aí eu descobri que o marketing na minha faculdade não era ligado à publicidade, era ligado à administração. 3 matemáticas, primeiro período. A pessoa odeia matemática, você é ruim de matemática. A pessoa cursou, período a muito custo, e depois, quando eu fui lá puxar a grade, eu vi jornalismo. Eu falei, cara, não é possível, aquele sonho que eu tinha lá com 7, 8 anos, agora eu vou poder realizar. E fui estudar jornalismo. E aí, no jornalismo, eu por um acaso, me disseram que não tinham negros na faculdade de comunicação. Isso foi uma coisa que sempre me disseram, me falaram que eu não podia ser jornalista, porque na faculdade de jornalismo não tem negro, porque o perfil do jornalista da Globo é uma pessoa loira, uma pessoa branca, cabelo liso, entendeu? Não era eu, essa negra, gorda, cabelo crespo, de trança, não era eu esse perfil, e que eu nunca ia conseguir trabalhar na comunicação. Então, para mim foi um susto enorme. Quando eu pisei na faculdade, sem brincadeira, eu passei por um grupo de 4 negros, e eles estavam saindo, e eu fiquei assim, entendeu? Tentando entender, tipo, o que aconteceu? Porque alguém me passou uma informação errada, eu não sei direito o que tá vendo. E aí eu cheguei na sala e comecei a contar. Tinha umas 35 pessoas, quase 20 eram negros. Aí eu falei, caraca! Aí me falaram que negro não serve para comunicação. O que tá acontecendo? Lá nessa faculdade, por um acaso, tinha um convênio com a Viva Favela. Então, eles davam bolsas de estudo de comunicação para o pessoal que era atuante em periferia. Então tinham muitos negros. Então esse negócio assim de racismo na faculdade, eu, graças a Deus, não passei, pelo menos não nos primeiros períodos, porque eu estudava de manhã, o pessoal do Viva Favela todo praticamente fazia de manhã. Então a gente sempre estava ali inserido, sempre trocando, sempre multiplicando. E aí, assim surgiu o meu primeiro convite para eu ir para uma favela. Fui lá pro Cantagalo, PPG, entendeu? Pavãozinho e Cantagalo. Certo. Não, tá certo que eu falei o G e eu fiquei pensando assim, não, é porque é do Galo, é do Galo, não é do Canta. É Galo. Ah, tá. Então, aí eu fui lá, mas vai ser PPC, né? Mas ok. Ok, mas vamos lá. E aí a primeira vez que eu fui foi pra lá, conheci um projeto de comunicação comunitária muito bacana, que a Rita de Cássia desenvolve lá, que é uma rádio comunitária. E foi uma coisa incrível. E aquilo foi abrindo os meus olhos, porque antes eu só tinha aquelas informações de fora. E aqui na Baixada, eu costumo dizer que a Baixada é uma grande favela, mas é totalmente diferente de você estar na Baixada e você ir de fato numa favela. Pode ser ela na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, é diferente, é outra coisa, entendeu? Então, aquilo foi abrindo os meus olhos. Depois eu fui para Manguinhos, lá tinham alguns cursos também que eu queria fazer. E lá eu me envolvi com alguns coletivos e a gente foi desenvolvendo revistas, desenvolvendo um jornal também. E aí, eu estou resumindo bem, porque senão eu vou acabar fazendo um livro sobre isso. Eu fui trabalhar no jornal Um Dia e eu fui chamada para trabalhar lá justamente porque eu tinha toda essa vivência de ser de periferia, de conhecer projetos sociais e de tudo mais. Então eu fui para o jornal Um Dia para escrever o Guia das Comunidades, que era para mostrar o lado positivo das favelas e das periferias, que era justamente o que eu sonhava em fazer quando eu era criança. E aí eu comecei a escrever o Guia das Comunidades, fiquei 2 anos escrevendo esse guia. Depois o guia acabou, quando começou lá em 2015, meio que todo mundo resolveu parar de falar sobre favela. 2015, 2016 eles começaram a parar. E aí a Globo tirou Parceiros da RJ, Meia Hora tirou Caderno de Comunidades, o
O Dia tirou o guia das comunidades, aí eu até fiquei assim, caraca, tô ferrada. Eu escrevo sobre favela todo dia, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou que eu consegui continuar lá, ainda consegui uma coluna, a Rio Sem Fronteiras, que era do meu antigo chefe, ele saiu e a coluna ficou sem ninguém para escrever. Eu falei assim, pô, eu posso escrever isso aqui. Pelo menos vocês dão um espacinho pra favela e a gente vai inserindo lá as coisas positivas que eu inseria no guia. E aí eu fiquei lá escrevendo até 2016, quando eu saí no Passaralho. E eu saí no Passaralho, o Passaralho dele sai em massa, tá, gente? Eu saí, que nem a brincadeira do anel, só que foi com todo mundo, em vez de ser só com você, assim, você não, todo mundo. E aí quando eu saí nesse Passaralho, era dia 1º de junho. E o Jornal do Dia, ele não gosta de pagar as pessoas. Ele não paga a rescisão. Até hoje eu não recebi. E eu sabia que eu não ia receber. Então eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tô ferrada. E eu sou doente crônica, eu tomo 23 remédios por dia. Eu falei assim, caraca, como é que eu vou pagar meu aluguel, comprar meus remédios? Eu estou ferrada. E aí daqui a pouco eu comecei a pensar, o que vai ser desses projetos sociais que eu colocava no jornal? Porque os projetos, muitas vezes, eles não sabiam chegar nos jornalistas. Então eles chegavam em mim com uma pasta desse tamanho, uma foto de 20 anos atrás. Aliás, é uma coisa até importante para todo mundo. Então, vocês forem chegar no jornalista, não cheguem com uma pasta enorme, por favor. Entendeu? Porque senão o jornalista não vai conseguir te dar atenção, não vai conseguir ver e te ajudar a publicar uma matéria que você for lá pedir para ele. Então, um resumo, uma página, umas 2, ou até menos, se puder, e façam fotos, porque os jornais tipo Dia demitiu mais de 30 fotógrafos nos últimos 3 anos. Lá hoje tem 5 para cobrir tudo, inclusive esporte, moda e tudo. Então, assim, é uma coisa muito importante. Então, vocês têm que aproveitar o máximo que vocês vão ter aqui no curso, porque vocês vão ter fotografia, vocês vão ter audiovisual. Muitas vezes, o jornal, por causa desses passaralhos, ele não tem equipe para poder ir lá. É Passaralho. A outra adorou o Passaralho, gente. Adorou o Passaralho. Tá bom, depois a gente brinca de Passaralho. E por causa desses passaralhos, não tem equipe para poder ir lá fazer uma foto, às vezes para fazer um vídeo, mas eles têm espaço. E você já tendo o vídeo ali relativamente pronto, não precisa estar perfeito, maravilhoso, incrível, com uma iluminação maravilhosa. Mas você já tendo aquele material, vocês podem mandar para a Globo, porque agora a Globo está voltando a falar sobre favela, tá? Agora tá. A gente até está tendo reuniões e tudo, os workshops lá na Globo, porque eles selecionaram uma galera de periferia para poder inserir na grade do jornal também. E o Dia também está voltando a dar, agora o pessoal meio que está perdendo esse... Eu acho que é quase como um ranço que eles desenvolveram. Esse problema que eles desenvolveram quando você fala sobre o lado positivo das favelas. E aí, quando eu saí do jornal, eu fiquei meio que sem saber o que fazer da minha vida e pensando nos projetos sociais. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou fazer assessoria para esses projetos. Vou fazer assessoria de imprensa. Porque antes, uma outra coisa que eu pulei, eu já tinha trabalhado na assessoria da Polícia Civil, eu já tinha trabalhado na Secretaria de Cultura, eu já tinha trabalhado na Petrobras, eu já tinha trabalhado em um monte de lugar. Só que aí eu dei uma pulada gigante porque eu já estava em junho. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa para alguns projetos sociais. E a demanda da comunicação não é só dos projetos sociais, não é só dos coletivos de vocês, a demanda ela é geral. E quando eu falo que ela é geral, eu posso falar com uma certa propriedade, porque além de já ter atendido os projetos pequenos sem patrocínio, eu já atendi British Council, Brasil Foundation, FLUP, já atendi muito cliente grande, tem um cliente em Nova York, tem um cliente em Minas Gerais, tem um cliente em São Paulo. Então, assim, essa necessidade da comunicação não é uma coisa só de vocês. Então, essa dificuldade de comunicar, ela é geral, mas aqui vocês estão tendo uma oportunidade ótima de se desenvolverem para melhorar essa área. Então, aproveitem ao máximo, curtam bastante, perguntem bastante. Depois, se vocês quiserem seguir a página da minha empresa ou me adicionar no Facebook, pode adicionar. Meu nome é Tássia de Carvalho, T-A-S-S-I-A, de Carvalho com I.
E a página da minha empresa é @agência-IS, que na verdade se pronuncia IS, mas escreve IS. E aí vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Obrigada, eu espero ter passado alguma coisa boa para vocês. Desculpa falar demais. A ideia agora é a gente bater um papo, tirar dúvidas, que tem dúvida, também partilhar um pouco do que ouviu, mas um pouco também do que cada um. Acho que vai aqui. E partilhar um pouco a vivência de vocês, porque eu acho que comunicação todo mundo faz, né? Porque senão a gente não estava aqui, né? A gente não existe enquanto ser humano se a gente não se comunica. E aí abrir, a gente trouxe essas duas pessoas aqui para poder trocar um pouco com vocês, né? Outras pessoas também, tem outros coletivos que estão aqui, que produzem comunicação, assim, o Carlos Couto, que eu digo que é um dos melhores fotógrafos do Rio de Janeiro, né? A gente discute muito essa questão da fotografia e da precarização da mão de obra, né? Não tem fotógrafo no dia, aí eles pedem ao Carlos Couto, me manda uma foto. Aí o Carlos Couto sempre brinca, quanto vocês vão me pagar? R$200? Não, então não vou mandar minha foto, porque eles precarizam. Isso quando paga, porque muitas vezes eles falam assim, a gente vai ter um crédito. Ou então acontecia muito isso comigo, de eu repórter, não sei o que, não tem fotógrafo, você tem que ir lá fazer a matéria. Isso na minha época ainda tinha uns 10 fotógrafos. Você tem que ir lá fazer a matéria. Aí eu falava, cara, mas como é que eu vou conseguir imagem? Tira no celular. Teve uma vez, sem brincadeira, tinham 3 matérias numa página, as 3 foram com as fotos do meu celular. É sério, não é brincadeira. Então, por exemplo, se vocês aqui aprendem a fotografar, eu não sabia nem fotografar, tá? Se vocês aqui aprendem a fotografar e conseguem, sei lá, um equipamento relativamente bom, dá pra comprar pelo Facebook usado. Tipo, eu comprei a minha câmera semi-profissional por R$300, a minha primeira. Ela troca a lente e tudo, entendeu? Então, assim, você pode ir lá depois, vai juntando dinheiro, compra uma câmera, tira umas fotos, né, faz umas fotos, depois, e você vai conseguir mais facilmente um espaço no jornal, se você tiver uma imagem boa. E você não precisa investir tanto no equipamento, porque vocês estão começando, então, às vezes não é jogo você dá um jeito de pagar um equipamento de 3, 4 mil. Compra uns 300, de 500 e vai treinando, entendeu? É jogo. Bora aí, galera. Gente, conta uma história aí, gente. Conta uma história. Conta uma história. Quem veio pela fotografia, quem veio pelo vídeo, alguém quer compartilhar o porquê? Tipo, eu quero fazer fotografia. Por quê? Chegou aqui com qual querendo fazer a fotografia, querendo fazer o vídeo. Eu estava querendo fazer fotografia porque eu fazia história e eu comecei a estudar muito sobre o Oriente Médio. Só que o que nós vemos na mídia portuguesa, é o sofredor. É o cara que perdeu o braço, é a mulher que foi estuprada, é a mulher que foi assassinada, e só isso. E aí você para e pensa, aquela pessoa que não tem estudo vai achar que realmente vale a pena os Estados Unidos ir lá e matar um monte de gente, mesmo que seja inocente. Só tem esse sofrimento ali. E eu comecei a ver uns documentários sobre a vida das pessoas antes. As pessoas que eram dentistas, advogados, pessoas que eram professoras, professores, escolas que ainda funcionam e o pessoal dança, o pessoal joga bola, o pessoal alegre. E eu quero trazer isso para onde eu moro, sabe? Para o Brasil em geral. Eu não quero que a gente seja tratado apenas como sofredores. Eu quero mostrar que existem coisas boas aqui, que não é na bala que se resolve a educação. Tem uma história de Jacarezinho que, assim, ano passado a gente teve um perrengue muito sinistro que foi quando mataram o delegado, né? E a gente teve, 11 dias de tiroteio intenso. Em que morreram 3 moradores e um moleque envolvido com o tráfico. E nos 3, o primeiro a morrer foi o
foi um senhor que trabalhava na feira. E ele morreu na barraca de feira de legumes que ele vendia. E aí a primeira reportagem que saiu foi que, né, suspeito que tinha sido morto e tal. E era aquele típico paraibano, né, aquele senhor branco, aquela, né, a foto, né, aquele cara sofrido, careca, nenhum estereótipo padrão de bandido que a mídia vem. Ainda assim ele foi encarado como suspeito, vendido como suspeito na matéria do Extra. E lá no Jacarezinho a gente tem uma jornalista chamada Suelen Bastos, que na época ela trabalhava no G1, na Rádio Patrulha, hoje ela está na Band, uma menina maravilhosa, que eu conheço desde a adolescência, enfim. E aí ela, por ser do Jacaré, né, como é importante a gente ter essa figura de um de nós, desse espaço, fazendo a leitura e escutando a narrativa, como o Francesco falou. Ela foi lá, entrevistou os familiares, entrevistou as filhas do seu Zé, se não me engano, entrevistou a esposa dele e deu no G1 uma notícia informando que o rapaz que morreu, a primeira pessoa que morreu nesses confrontos, após a morte do delegado, era um senhor que trabalhava na feira vendendo legumes, contou toda a história dele. E a partir desse momento, as reportagens que saíram posterior a isso foram trazendo a verdadeira, né, figura e quem era o senhor que morreu. Desculpa, na feira, nos confrontos, enfim. E aí, primeiro, a memória do cara respeitado, que mostra como é importante ter alguém de dentro desse espaço disputando, né? Eu acho a Suelen, eu falo dela sempre porque eu conheço, porque de próximo é da minha favela, mas o objetivo é que novas Suelens existam para que a gente dispute esses espaços e para que novas histórias sejam. Não, que a gente não precise recontar a história, né? Que alguém não precisa se taxar de bandido para depois virar trabalhador, para que a pessoa tenha direito à sua memória mesmo após ser morta pelo Estado. Eu sempre, desde pequena, meu pai era envolvido com mídia comunitária. E aí eu sempre via ele, os amigos dele fazendo mexendo com aquelas câmeras gigantescas. E eu ficava assim, caraca, isso deve ser muito legal, né? Aí uma vez ele me deu uma câmera de fotografia na minha mão e falou assim, tira umas fotos aqui, ajuda seu pai. Aí eu fiquei lá tirando fotos, ficou tudo horrível, ficou uma merda. Eu tinha 9 anos e depois as fotos ficaram muito feias. Mas ele postou mesmo assim, ele postou umas 5 fotos minhas, muito feias. E aí, desde aquele dia eu fiquei assim, eu queria fazer isso. Eu acho que eu tenho, na minha cabeça sempre, né, de 10 anos, 9, 10 anos, que tirou umas fotos feionas, fiquei pensando que acho que eu tenho vocação pra isso. Mas aí depois ele foi me ensinando, e eu vi que, na verdade, eu não era tão ruim assim. E aí, ele cresceu um pouco a mídia comunitária que ele tinha, acabou morrendo depois de um tempo, mas, enfim, na época era uma mídia assim, que a galera conhecia e tal. E eu sempre tive o sonho de continuar o projeto dele, mas continuar assim, pra valer mesmo. E aí, por isso que quando eu vi essa oportunidade, eu até coloquei isso no formulário, porque era um jeito de eu continuar esse projeto dessa mídia comunitária. E de poder também trabalhar com meu pai. Qual é o nome? Qual é o nome da mídia? Oi? Nome? Quem? Tá. Caxias TV Comunitária. Caxias? Então, assim que eu me inscrevi, eu achei que seria um desafio enorme. Todo mundo consegue ver? Eu achei que seria um desafio enorme porque eu iniciei esse ano um projeto junto com uns amigos meus que fala sobre arte na Baixada, que se chama Coletivo Flop, nesse sentido, o que é flop? É o fracasso, o pessoal que foi fracassado porque não conseguiu se produzir ou se autoproduzir. E vamos fazer o quê? Eu faço teatro há 15 anos e faço dança há 11 anos. Eu falei, gente, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Claro que não, assim, tem muito mais coisas para aprender, mas cheguei no meu estado, assim, meu sonho que era ser professor. Mas o que eu tô fazendo como professor? Tipo, tem muita arte na Baixada e tem muita gente boa na Baixada que merece ser produzida. Aí eu juntei uma galera e falei assim, você sabe fazer? Você tira umas fotos, eu sei filmar. Tá bom, vamos. Então a gente pega projetos de pessoas, de artistas independentes, de pessoas que, eu escrevo música. Já é, vamos montar seu som. O que a gente precisa para montar seu som? A gente se reúne, vê o que precisa e corre atrás. Porque assim como eu tenho um coletivo que produz,
Alguém tem um coletivo que mexe com filmagem, alguém tem um coletivo que mexe com áudio, alguém tem um coletivo que mexe com figurino, qualquer outra coisa, entendeu? E eu achei muito importante, ainda mais a história dela, que veio daqui e se apresentou no TED, cara, no TED. Eu fiquei assim, quê? Não tá entendendo? Então, é uma ajuda. Eu acho que se a Baixada e os artistas da Baixada, os projetos da Baixada se unirem, tem como. Sim. Tem como, ainda mais esse ano, tem como. Entendeu? Eu, apesar dos meus 52 anos, vi assim, com o surgimento, né, de internet, né, porque 52 anos é o tempo que tinha nada, né? E para quem mora no morro, mesmo tendo pra gente chega depois, né? Chega mecanizado. Então, um dia eu muito indignada, comecei a fotografar lá com o celular o morro mesmo onde eu moro, que é o Morro do Sossego, e botei lá, fiz uma página lá e joguei. E aí eu percebi o quanto a indignação, né, dos moradores, né, não era só minha, eles começaram a se manifestar reclamando dessas condições. Então, assim, está hoje em dia, né, tanto na rede de mães e na frente estadual, está nos coletivos, mas tem o acesso à rede social e aí, assim, eu mesmo como monitora, estou doida, muito ansiosa para aprender, que é para aprimorar, como se comunicar melhor com esse público da comunidade e com ele como um todo. Porque as pessoas mais velhas como eu, para a gente é muito mais difícil. Então a linguagem, né, como acessar a todas, a gente fala de igualdade, né, mas a gente vê mesmo que parte dos alunos, e até o curso também é voltado para os jovens, mas esse público como eu aqui, que estou engatinhando, fico muito feliz com os relatos. Então, assim, como a rede, como a comunicação, muito legal. Então, no meu lugar, eu uso no cotidiano, conversando com os moradores, observando, sabendo que parte deles são analfabetos. E a gente, às vezes, não tem essa preocupação com essa população que não sabe ler, que não sabe escrever, que nosso aprendizado sirva para quando a gente chegar, né, e fazer qualquer material, que a gente leve em consideração a diversidade desse espaço, né, que a gente fala, a população negra e periférica, sim, né, mas dentro dessa população tem a população evangélica, né, e como a gente acessa, como lá nessa página, eu procuro todo dia, eu fico um tempão dedicado a ver conteúdo que fale de diversos temas, a contemplar e para informar. E o retorno que eu estou tendo é muito legal, das pessoas falarem, olha, eu estou gostando, porque isso aqui, dentro daqui do morro, essa população que sai de manhã, né, quem trabalha, quem consegue estar trabalhando ainda, né, entra no trem, sai de noite, chega de noite, que não sabe nada, assim, é muito bom saber o que está acontecendo em torno. O que está acontecendo no centro de Caxias, por exemplo. O que está acontecendo no Nova Iguaçu, porque eu estou conhecendo a Baixada agora, com 52 anos. Então, assim, gente, aproveite esse curso, aproveite tudo que foi passado, aproveite esse pessoal, porque eu estou aproveitando o máximo. E aprendendo muito, apesar do dia 52, que se Deus permitir, eu quero, ó. Hoje já está ali na mediação, acho que tem a menina, ela e o Fernando. Eu não estou vendo o processo, Depois dela. Tá. Eu estou explicando de vídeo, muito acho que nessa pegada do que a Marisa falou, de que a gente tem uma população, principalmente na Baixada, que não sabe ler, na real, tipo, ela começa profissional, principalmente, então, tipo, pode saber ler, mas não vai entender o que está sendo dito ali, enfim, não vai atravessar a pessoa. Então, por exemplo, estou, sei lá, passando minha lista agora de presentes pro chá de panela e tal, e aí eu tive que gravar um áudio e mandar para várias tias minhas, porque, tipo, elas não sabem ler, né? Enfim, e aí eu acho que, além dessa parte, né, eu acho que tem uma parada que sempre me tocou muito, e eu acho que só é escutar dentro dos movimentos sociais, de que a gente fica tentando encaixar a nossa vivência da Baixada em alguma... Enfim, tentando explicar e tentar explicar para as pessoas que querem viver esse território através das caixinhas que as pessoas já conhecem. Então, por exemplo, a gente sempre usa muito os exemplos das próprias favelas do Rio. Então, por exemplo, o bairro onde eu morava não tem nada a ver com uma favela
favela do Rio. O bairro onde eu morava no São Bento, que é segundo distrito de Caxias, que eu cresci ração sapo no brejo. Ninguém no centro do Rio fazia sapo no brejo. E aí, enfim, e é isso, tipo, Química é aquele lugar que é na beira do Paulão, que é terra de Skin Grandão, que é terra, enfim, de vários outros nomes conhecidos. E como que a gente expressa essa realidade de pessoas que, principalmente por morar no baixo, não se entende quanto periferia, não se entende quanto favela, não se entende quanto marginalizado, né? Olha para quem mora no morro e fala assim, não, aquele que é o favelado, aquele que é a periferia não vê as violências do Estado que o afeta, né? E aí, enfim, eu sempre me empolguei muito nisso, e principalmente porque a gente tá muito ruim nessa parada, muito ruim. Tipo, os caras, sei lá, o MBL brinca de vídeo, brinca de meme, brinca de tudo, e a gente fica, sei lá. Tipo, eles lançaram um agora, cara, que é sobre a reforma da Previdência. Eu vou terminar, mas que é tipo, sobre a reforma da Previdência, que é no estilo daquele episódio novo do Black Mirror, tipo, que você vai escolhendo qual caminho você quer fazer. Tipo assim, mano, é muito sinistro. E a gente não faz esses bagulhos, tipo assim, não faz. E isso faz as pessoas escolherem um lado, obviamente, porque tem uma galera falando, parecendo velho, nada, desculpa. Mas assim, falando uma linguagem muito traçada e uma galera que tá, tipo assim, muito mais dinâmica, eu acho. E aí, tô aqui pra isso, pra aprender. Boa tarde, né? Eu sou Tulane, sou psicóloga, não sou aluna, né, do curso, estou aqui entusiasta do tema. E minha pergunta, assim, é na verdade para todo mundo, né, para a gente pensar, quem puder contribuir, de como que vocês veem na experiência de vocês a comunicação comunitária do ponto de vista intergeracional, assim, né, entre gerações mais velhas, os mais novos e tal. Porque eu vejo, assim, um certo distanciamento um pouco, assim, sabe, entre a nossa geração e a geração mais velha, né, porque eu até aproveitei quando a senhora falou assim, vou aproveitar e vou perguntar. E isso me preocupa muito, assim, né, porque eu acho que, claro, cada geração tem suas potências e virtudes e tal, mas eu vejo o quanto os mais velhos têm muita coisa para ensinar pra gente, conhecimentos da comunidade que a gente não tem, conhecimentos de prática, né, que a gente está aqui, né, lutando para construir. Então eu tenho um certo interesse, assim, particular nisso, assim, né, como que a gente consegue se comunicar para que a gente possa trabalhar junto, assim, né, porque a comunidade é construída por todos, né, as crianças, mais velhos, os adultos e tal. Então é um pouco sobre isso, como que vocês veem essa questão e como que isso se dá na experiência de vocês, se vocês sentem a presença deles, se eles, né, se a galera chega, enfim. É isso. Ele não falou nada não, tá? Bom, começando pela sua pergunta, eu acho importantíssimo nessa conexão. A gente está falando de memórias, né? Essas memórias, elas são passadas em verdade a partir desses eixos, né? A realidade, aí, experiência pessoal, né, de favela que eu tenho é exatamente esse processo de ouvir a sabedoria do mais velho. E eu cresci ali no Complexo Alemão, nessa correria da vida ali, né? Estamos falando dos mais velhos de todos os espaços, tá ligado? Inclusive do crime, do moleque que tá de porra, você tem que ouvir quem tá preso, você tem que ouvir quem já passou essa visão para você entender o cenário, né? Eu acho que isso é muito importante. Na comunicação, a gente no Papo Reto tem pensado muito isso desde o ano passado, porque a facilidade, mas também a importância de ocupar esse espaço do online, às vezes te distancia da ação de rua, e é preciso fazer o exercício de equilibrar, de saber, inclusive de dados, né, que não é a maioria da população que está online, e essa maioria é a população preta, pobre, periférica do mundo, né, não só no Brasil. Então, que as ações, no nosso caso, por isso que a gente usa os grupos e tem tentado experimentar outras formas, porque só funciona se for retroalimentativo. Tem que fazer uma online, mas tem que estar no campo, tem que estar no contato direto e resgatar essas memórias, né? Esse ano, Lana está puxando junto com o Coutinho, a galera da comunicação,
esse trabalho direto de memória, né? De produzir vídeos sobre as pessoas da favela, as histórias dessas pessoas e publicizar isso como uma memória local, porque às vezes a gente está naquele corre, a gente está naquele espaço, mas não conhece nem a nossa realidade. Ontem eu fiz, ou anteontem eu fiz uma postagem no Instagram convocando as pessoas a contarem a memória do seu lugar. Então, por exemplo, o próprio Complexo do Alemão era uma terra de um cara que era polonês, vindo da Segunda Guerra Mundial, mas era um branco alto, as pessoas estavam ali, pô, lá no Alemão e vira Complexo do Alemão. Então, desde a sua história do lugar, que a gente aprendeu com os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, os anciões e anciãs das favelas, essa conexão ela é muito importante. É um exercício, sabe? E é um exercício que precisa ser colocado em prática e repensado o tempo inteiro. A gente tem feito isso como exercício de cobrança mesmo interno, porque a praticidade, apesar de dedicar um trabalho da gente entender, né, ver a ferramenta dos memes, por exemplo, de ter coisas acontecendo ali, para quem vive em espaços como o nosso, quilombo, a aldeia, que é a favela, que é a periferia, essa conexão é o que vai garantir a nossa sobrevivência de verdade. Então, para nós, é importantíssimo. E para pegar um pouco o bonde andando, só para passar para você, qual é o seu nome mesmo? Como bastante que se chama? Dinho. Cara, acho que a fala do Dinho foi muito impactante, porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui é isso, né? Tem muitas pessoas que se acham os detentores e as detentoras do saber. Estudaram, tiveram a oportunidade de passar anos em um tema, viraram doutores, foram subindo, etc. E muitas vezes esse saber singular, ele não constrói mudança, mas o pouco saber coletivo, o pouco saber individual que a gente tem se colocado em coletivo, é a nossa principal ferramenta de construir algo diferente. Porque esse pouco que a gente acha se torna muito quando junta com os outros, e aí a gente consegue construir essa resistência. Eu ia pegar um gancho rápido só para falar que, por exemplo, eu não sei se tu queria colocar isso, mas agora eu fiquei pensando quando ela falou do dia, que eu trabalhei na Globo News, né? Ah, é verdade. Cara, eu trabalhei na Globo News, eu não sabia o que era a Globo News. Quando me chamaram para trabalhar na Globo News, pô, tem uma vaga lá na Globo News. Eu falei, pô, o canal do banco, né? O canal das empresas. Porque, tipo, o contato que eu tinha com o Globo News era dentro de banco, dentro de elevador, tá ligado? Não era da minha realidade, eu sabia que era o maior canal da elite do Brasil, etc. E aí trabalhar aqui foi um processo, porque eu venho de uma comunicação muito esquerda extrema, tá ligado? Favelado, falando de Globo, não sei o que. Conversei com o Francesco, conversei com o Renato, conversei com o Lana, mano, surgiu essa vaga aí. E era uma época que eu, tipo, era pai, tava sem trabalho, tinha grana. Então a gente se vê em várias sinucas, tá ligado? Dentro da nossa militância, dentro da nossa sobrevivência. E eu fui para esse espaço de trabalho e era um espaço que, como sempre é ofertado, falar sobre violência, mas aí eu já estava conectado com essa rede e eu percebi, mano, a potência da comunicação deles somos nós, tá ligado? Aí, na imprensa o tempo inteiro tá falando de favela, repetitivamente e negativamente. A gente pode escolher continuar sendo fonte, tudo bem, agora pensar com isso, mas a gente também pode ser o eu multimídia, o nós multimídia, sabe? Eu acho que esse espaço aqui está construindo esse processo. Você tem a informação que essa galera tá dando, tá ligado? Então se tiver uma brecha, valoriza, igual algumas pessoas falaram, a sua foto, o seu trabalho, o seu saber. Ninguém tem o conhecimento da tua quebrada, da tua, sabe? Isso é conhecimento único de vivência, isso vale, inclusive dinheiro que eles ganham explorando a gente. Então pensar como a gente se fortalece, como se coloca. Quando me chamaram para falar de violência, eu falei, mano, eu tenho várias questões com as outras, tá ligado? Eu não vou reforçar o processo que vocês já fazem. Mas aí eu sugeri uma outra questão, e aí se abrindo muito intimamente com esse coletivo, eu como ativista, durante muito tempo me vi preso por vir desse campo de uma extrema esquerda, favelada, revoltada. Quando pintou essa brecha, eu tiro a sobrevivência também em jogo, caraca, sou pai, tô sem trabalho, tá ligado? A vida louca tá aqui do meu lado, todos os meus amigos já ali, e tem essa brecha, o que eu faço? E aí eu fiquei num momento muito difícil de autocobrança, porque eu pensei em mim, mas eu pensei no todo, mano. Eu falei, cara, como é que eu faço então um trabalho desse? Meus amigos vão como? Falar que eu tô pulando, que eu tô vendido, que não sei o que eu faço, tá ligado? Então às vezes a gente pode cair numa crise muito interna, e eu vi que tem muita gente nova aqui, a gente se comunicar, trocar entre nós, é muito potente, tá ligado? Porque as pessoas que não vivem a nossa realidade, elas conversam entre si, elas pagam para serem ouvidas, tem vários processos, e a gente tem hoje estruturas da gente se encontrar para pensar e refletir bem a nossa existência em vários espaços. E eu fui para dentro desse trabalho após ouvir grandes pensadores como Lana, né, Renata, Francesco também deu muita dica, e eu entrei nesse espaço com uma contraproposta. Eu falei, mano, vocês já falam de favela e de violência e da pior forma possível, que só eterniza a nossa criminalização. Vamos falar de coisa boa?
E aí pegou, mano. Fui rodar 2 anos aí pelo Brasil fazendo um documentário, tá ligado? Sobre o que a galera tava fazendo nas periferias do Brasil. Dança, arte, cultura, empreendimento. Criei um documentário para essa galera, tá ligado? Um material que fica para elas, que foi rodado nacionalmente, inclusive muito atacado nas redes sociais de forma racista pelas pessoas que assistem esse canal. Mas tipo, fiz um produto. Por quê? E aí você também trouxe parceiro RJ, né? A Lana foi parte do parceiro RJ do NIM, né? Do início. E quando a gente começou a fazer o nosso trabalho de comunicação, meu pai, minha mãe, que tanto correria, que eu nunca respeito e admiro, mas é isso, a galera que veio do Nordeste no perrengue conseguiu estudar pouquíssimo. E aí ficava no meu ouvido, mano, e aí o trabalho de carteira assinada? Mas aí tem que ter um trabalho de carteira assinada, com maneiro isso daí, mas o trabalho de carteira assinada. Só que aí quando a gente fez uma ação que virou pauta na grande imprensa, na imprensa hegemônica, passou uma matéria na televisão sobre o trabalho que a gente fez, minha família olhou de forma diferente do que eu estava fazendo. Então foi quando eu pensei, irmão, isso tem um impacto e a gente precisa se organizar. Se a gente não quer ocupar por dentro, é tentar politizar a galera que vai ocupar com a nossa raiz para não se unir com lá, ou se fortalecer aqui para confrontar como igual, tá ligado? Porque é o que está repetindo todos os dias ainda no lado da maioria das pessoas, sacou? E aí quando eu tive a oportunidade de estar lá, de fazer esse documentário, de entregar para a galera, isso era uma ferramenta, era hackear. Sem contar que a gente tinha verba de apoio, tem dinheiro, o bagulho tem dinheiro. Então a gente ia gravar no estado, mas no final do dia tinha maior grana, que era toda a verba de apoio, que a gente chamava geral para comer junto. A gente ficava no hotel, e aí ia pro hotel, descia, falava que esqueceu o cartão no quarto, fazia isso umas 10 vezes, a gente distribuía o cartão para todo mundo, geral ficava curtindo os apartamentos. A gente hackeava os processos, tá ligado? E enfim, pra fechar, de novo você, mano, é isso, tem como. Coletivamente tem como, tá ligado? Caraca! Nossa, de novo, o Raul falou muito e aí eu fico depois, eu vou falar primeiro. Então, que sorte sua que o pessoal não te oferece mais emprego, porque até hoje me oferece emprego, cara. É sério. Aí eu falo assim, gente, sério, a minha empresa ela existe há 2 anos e meio, eu pago as minhas contas com o que eu ganho, ela tem CNPJ, tem tudo certinho, já trabalhei com Blitzconsel e o povo vem me oferecer vaga CLT, 5x2. Eu falo assim, gente, peraí. Então, eu acho isso tão ofensivo, gente, sério, quando vem oferecer vaga 5x2, aí lá na Zona Sul, 8, 9 horas por dia, eu fico olhando assim, gente, não, sério, a pessoa quer que eu pare de empreender. Como é que eu vou empreender trabalhando 5x2 na Zona Sul? Não vai rolar, não vai rolar. Assim, tipo, chega 5 dias por semana, entendeu? Tipo, 5 dias, segunda a sexta lá na Zona Sul. Não vai rolar, porque se eu for lá pra poder deixar mais um homem branco rico, porque no geral é um homem branco, se eu for lá deixar mais um homem branco rico, eu vou deixar meu sonho de lado. E eu ainda tenho que aproveitar hoje que eu não tenho filho, entendeu? Apesar de ser casada há 13 anos. Mas eu ainda não tenho filho. E daqui a pouco eu posso ter, e aí eu talvez não possa, entendeu, me dedicar tanto ao trabalho, mas eu acho que é uma coisa muito doida. Cara, quando vocês falaram sobre memória, eu fiquei lembrando na hora de um documentário do Faustini que eu assisti uns anos atrás, quando eu fazia escola livre de cinema. E eu fiquei muito chocada, porque no documentário dele, ele mostrava os laranjais de Nova Iguaçu. Aí eu, oi? Laranjais de Nova Iguaçu. Porque Nova Iguaçu era a capital da laranja do Brasil. Aí eu, oi? Aí ele foi falando assim sobre o ouro também, porque o porto que tinha em Tinguá, que levava o ouro para Minas Gerais. Aí eu, oi? Gente, vocês já foram em Tinguá? Vocês já viram lá algum rio grande que dê pra botar um barco de verdade, sem que esse barco se quebre todo e que dê pra levar as coisas pra Minas Gerais? Tem cachoeira, tem mais lá. Tem umas coisas lá, entendeu? Tem uns riachos lá. Quando eu era criança eu ia muito, ele tinha uns rios maiores. Mas hoje represaram quase tudo, né? E aí fizeram piscinas naturais, com tijolo e pedras naturais, porque pegam um pedaço do rio. E aí você tem que pagar para poder consumir ali, tem que ficar ali, aí você paga para usar o rio. Então, assim, são coisas que eu fico pensando, gente, não é possível que a gente esteja falando do mesmo Nova Iguaçu, porque eu tenho 33 anos e eu nunca vi um laranjal de verdade em Nova Iguaçu. Eu nunca vi. Então são coisas como essa que eu acho que são importantes serem faladas e
são importantes serem mostradas. E agora deu uma parada, mas eu assistia muita coisa interessante sobre a história daqui no Buraco do Getúlio, que era o Cineclube, que agora parece que deu uma parada, mas são coisas assim que a gente precisa. Isso é uma forma de comunicação também, isso é uma forma da gente continuar fomentando a nossa memória local, porque é importante a gente saber que Nova Iguaçu teve um laranjal, e até hoje eu quero entender por que hoje não tem um pé de laranja em lugar nenhum. A não ser aquela laranja da terra, aquela pequenininha e o limão galego, só, entendeu? Mas são coisas que a gente precisa entender e através da comunicação a gente pode fomentar isso. Por que a mídia não fala que Nova Iguaçu era terra de laranjais? Por que a mídia não fala como que era esse bendito desse porco? Porque eu já fiz até um curso de história da Baixada Fluminense para poder entender essa história desse porco, entendeu? E eu ainda não consegui entender, e eu não sou burra. Mas eu ainda não consegui entender essa história desse porco, porque na minha cabeça eu penso em Timbá hoje, mas eu sei que Timbá hoje não era a Timbá de 200 anos atrás. E eu também fico pensando, a minha mãe falava que o trem chegava em Miguel Couto, e que ela pegava o trem em Miguel Couto. E aí, ela, quando eu era pequenininha, ela até mostrava o resto dos trilhos, só que agora foi pavimentado por cima. Então eu fico pensando, gente, Miguel Couto chegava no trem, e ela falou que esse trem ia até Tinguá, entendeu? Isso a gente não viu, e isso muita gente não sabe. Isso a gente tem que continuar fomentando. Ao mesmo tempo que a gente está falando sobre as potencialidades da nossa região, a gente tem que lembrar também do passado da nossa região. Porque isso é importante para a nossa construção como moradores da Baixada Fluminense, como moradores de Nova Iguaçu, entendeu? Eu acho isso muito importante. Obrigada. Eu queria depois pedir a Manuela para se apresentar, que ela vai ser a professora de fotografia, e eu acho que ela já tem também, a partir da experiência dela, acho que ela, né, e tanto a Monique também, a partir dos coletivos delas, para se sentir à vontade de comentar um pouquinho. Queria dialogar um pouquinho com a Tulane, né, porque... Só um detalhe, gente, um detalhe não, uma coisa muito importante. Eu sou de Oswaldo Cruz, tá? Ah, não. Sou da lei, né? Faz parte de alguns movimentos lá. Só para dialogar com a Tulane, que no início a gente falou que esse projeto de comunicação comunitária está dentro de um projeto maior, que é um projeto chamado Direito à Memória e Justiça Racial, né? Então, assim, nessa discussão, né, do curso, né, de dialogar com essa questão, assim, a nossa perspectiva de comunicação comunitária não é só vídeo e fotografia, apesar que a gente vai colocar força porque a gente viu que essa era uma demanda, né? Mas a questão da oralidade, ou seja, dessa importância dos mais velhos, ou seja, dessa comunicação, né, comunitária, eu acho que assim, é fundamental, e essa é a perspectiva. E a perspectiva do projeto é uma perspectiva aí, para além do curso, por isso que a gente fez questão de partilhar um pouco quem chegou e não pegou isso, depois a gente pode mandar por e-mail, se tem um processo que o Estado consegue quebrar com a gente, é um dos processos mais racistas, é o apagamento da nossa memória, né? E aí a gente tem que estar colocando aqui, ou seja, Nova Iguaçu foi um espaço onde teve o quilombo, um dos quilombos mais resistentes do Brasil, que é o Quilombo Iguaçu. Tem livro, mas quem sabe dessa história, né? Então acho que assim, isso aqui a gente pode construir isso aqui. Era um quilombo que abastecia os outros quilombos. Então assim, tem toda essa questão da memória, da oralidade, nessa discussão da comunicação comunitária. Eu acho que a gente vai trazer muito isso amanhã, né? Que é muito importante, ou seja, e como que a gente dialoga com a juventude que nasce nessa concepção das redes sociais e que vai utilizar essas ferramentas, mas a tiazinha lá do Morro do Fubá, que vai ser da porta em porta, a comunicação é essa. Então, a gente não perder essa perspectiva, né? Porque senão às vezes a gente acha que isso também vai fazer, a gente brinca, a palavra velha, a palavra a revolução, mas assim, gente, a gente está deixando também de fazer a comunicação que fez a gente existir até hoje, que é a comunicação da vizinhança, é a comunicação, né, com amigos. Muitos espaços virtuais estão sendo criados e a gente não consegue estabelecer isso aqui. O encontro, né? Então, assim, todas essas plataformas são potentes, mas tudo na vida é potência, mas também pode nos atrapalhar. Agora, como você usa isso? Então, assim, tem essa discussão de pegar um pouco essa discussão do direito à memória.
E uma outra questão, claro que a gente não vai resolver o problema, uma discussão que a gente fez quando a gente lançou, quando foi a Baixada, o curso de comunicação, uma das questões principais é a gente fazer uma discussão de fruição da produção, né? Porque aqui, né, a gente vai ter a galera que, né, que vai qualificar, não tinha que usar essa palavra, que não viu o debate da fotografia, o debate do vídeo, mas a gente sabe que todo mundo, né, hoje em dia, né, ou seja, tem vários tutorialzinhos que a gente vai se qualificando, a gente é autodidata, a gente vai aprendendo, então assim, agora, se a gente sabe fazer isso, aí entra no que tu falou, ou seja, como se articula, e é interessante ter um coletivo aqui dentro, para ver como que a gente junto consegue dar a fruição disso, como que essa galera consegue, né, acessar recursos para poder, depois de um processo de qualificação, poder gerar. E aí, por fim, né, e aí a gente sabe que não vai resolver o problema, por isso que a gente apresentou que o curso é uma das etapas e a gente tem duas atividades, né, que aí com quem depois participar do curso a gente vai abrir para experimentar mesmo, ou seja, a gente vai abrir um edital para apoiar 8 ações, né, de comunicação, de cultura, dessa galera que está aqui, se vai ser coletivo, se não vai ser, né, e a gente vai construir na Baixada Fluminense, e aí de novo reforçar o convite. A ideia é construir com os coletivos que já tem aqui, ou seja, né, o Fórum da Baixada é mais um, a gente não quer ser protagonista de nada, então a gente sabe que na questão de cinema, de cineclube na Baixada, tem uma galera já produzindo, vocês, né, bom conhecer vocês, a gente vai produzir um festival para julho e agosto, né, tem algo em torno de 4 mil, 5 mil reais para a gente discutir coletivamente como vão produzir isso, como que isso pode ajudar a dar visibilidade do teu trabalho, do teu coletivo. Então, assim, isso daí a gente vai construir. Assim, a proposta é a gente tentar ir coletivizando e construindo esse processo mesmo em rede, potencializar o que já existe, né? Ninguém está aqui achando que inventamos a roda, que somos os bambambãs e é por aí. Eu acho que essa conversa que tu colocou, eu acho que é fundamental. Só queria só mesmo abrir um parênteses porque o Raul falou que o Dinho falou que eu achei muito legal. O Raul tinha falado sobre a gente se conhecer virtualmente, a gente um segue o outro e daqui a pouco a gente acaba se conhecendo pessoalmente. Isso é muito real, isso é muito legal. Então, vocês aproveitem esse espaço para conhecer uns aos outros, porque às vezes o que está precisando para o seu projeto se realizar é outra pessoa que está aqui. Então, assim, um tem o conhecimento que você às vezes não tem, um tem o equipamento que você às vezes não tem, e um vai levando o outro para outros coletivos e todo mundo vai se conhecendo, isso é muito importante. E quando vocês se conhecem, vocês aprendem a valorizar aquilo que é seu. Pelo menos para mim foi assim, desse jeito. Eu sou de Queimados, eu não gostava de jeito nenhum de Queimados. Gente, eu detestava Queimados. Esse lugar não tem nem cinema, esse lugar não tem nada. O que eu fazia em Queimados? Eu fui pra praça tomar um açaí, porque não tinha nada pra fazer. Então, assim, só que quando eu vim pro fórum, antes de vir pro fórum, eu fui conhecendo umas pessoas que produziam umas coisas bem legais, porque eu trabalhei na redação de um jornal local. E daí eu conhecia pessoas, né? Eu fazia entrevistas e eu, caraca, que legal, tem essa galera produzindo isso e eu nem sabia que isso estava acontecendo aqui. Aí depois eu vim pro fórum e eu vi vários coletivos da Baixada Fluminense. Isso te dá um certo orgulho de onde você veio e te dá vontade de produzir coisas para acrescentar no lugar onde você mora, no lugar de onde você vem. Então, assim, vocês já estão sabendo que ele tem um coletivo. Gruda nele também. Já vai, já sabe que o João é famosinho. Tira foto com ele, marca ele que vai ganhar. Então, assim, então se conectem com as pessoas do seu lado, que estão do seu lado, porque isso vai fazer você ter um conhecimento muito grande a respeito da sua realidade e vai cumprir exatamente o objetivo desse curso, do projeto como um todo, que é fazer com que vocês construam suas próprias narrativas e não deixar que as pessoas contem a sua história por vocês. E agora você gosta de Queimados? Eu gosto de Queimados. Pra baixar. Boa tarde, meu nome é Andréa Sheila, não tenho 29 anos, né, tenho 45, eu já me emocionei muito aqui, toda hora sai uma lágrimazinha, porque eu venho do pré-vestibular, que é mais antigo vai saber, pré-vestibular para negros e carentes. E
quando eu fui numa reunião do antigo PVNC, que hoje é do CAFRO, também estava tendo uma seleção para um calendário de beleza negra. E aí nesse dia eu me descobri negra, porque eu olhava e chegava pretos lindos, sabe, penteado, eu olhava, eu estava lá com uma amiga por causa do pré-vestibular. E aí eu, caraca, tô ferrada nisso aqui. O meu caso era o pré-vestibular, não era o calendário. Aí eu vi o pessoal tudo bonitão, eu não sou nada. Na verdade, naquela hora, porque nem era branca, mas também não me enquadrava ali naquela beleza daquele calendário, né? Mas enfim, através do pré-vestibular, aquele momento fez eu me descobrir negra. E não branca, como está lá na minha certidão. Não era isso que eu ia começar a falar, eu sou pedagoga, esse pré-vestibular me deu isso. A princípio eu queria fazer jornalismo, o primeiro vestibular que eu fiz foi para jornalismo, mas eu estava gestante. E aí eu não passei no primeiro vestibular, e aí realmente eu olhei relação candidato-vaga, aquela área de humanas que era a que eu gostava, e a gente foi fundadora do pré-vestibular no bairro da Luz, e claro que com a ajuda do Frei Davi, de pessoas que eram daquele movimento naquela época. E então se eu fiz toda essa galera jovem aqui, porque sabe como que era a comunicação? Não tinha Face, não tinha Orkut, eu e minha amiga, depois de aquela Jornal da Baixada do Dia, foi naquele jornal que saiu uma matéria do pré-vestibular do Frei Davi. Uma amiga minha viu e falou: Andréia, vamos lá, a gente sempre quis estudar, mas a gente achava, eu estudei no João Luiz, a gente não estava preparado para passar no vestibular para a universidade pública e nem tinha dinheiro para pagar. Aí eu, vamos! E aí a gente teve o processo de conhecer o Frei Davi e fazer o pré-vestibular. E aí quando eu vi, na segunda vez, já com o bebê nascido, eu vou fazer o vestibular de novo, vou fazer pedagogia aqui. O pessoal que gosta de estudar tá ali perto de mim, e a gente bateu de porta em porta. Era isso aí que me lembrou também. A gente ia, quem gosta de estudar? Ela tem o 2º grau, vai lá, tal dia tem aula. E a gente foi em várias escolas que tinha ensino médio para dizer pra galera que a gente estava abrindo para vestibular. E no dia da primeira aula, quando eu cheguei, foi exatamente isso. Quando eu abri a porta, eu falava com a minha amiga assim: não vai ter ninguém. A gente conseguiu espaço, mas vai chegar lá, não vai ter ninguém. Quando a gente abriu a porta, tinha um círculo assim de jovens. Caraca, agora a gente tem que passar mesmo nesse vestibular, porque o pessoal todo acreditou na gente. Enfim, eu também sempre pensei isso, que o pessoal, a galera quer que se mostre uma Baixada bonita. Quando era criança, eu costumo dizer, e aí depois também tem todo um processo, que eu sou uma cidadã da Baixada Fluminense. Que eu nasci em Duque de Caxias, eu passei parte da minha infância e adolescência em Belfor Roxo, mas eu fui registrada num cartório em Nova Iguaçu, né? E eu sou funcionária de Mesquita em Nilópolis. E estudei na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a UERJ-FEBEF. Então, assim, toda a minha vida, toda a minha história foi na Baixada Fluminense. E quando eu era criança era isso, Belfor Roxo era o quê? Terra de ninguém. Ainda não tá bom, não. Era o quê? Eu lembro que a gente ia em passeio na época da escola e o pessoal ia na Zona Sul e tinha vergonha de dizer que era da Baixada. Não queria dizer. Graças a Deus, hoje eu pude criar o meu filho e eu não vejo o meu filho chegar na faculdade e ter vergonha de dizer que é da Baixada. A gente encontrava, e já anos depois, quando eu estava na universidade, lá na FEBEF, que é Baixada, a colega pegar e falar assim: que esquisito por quê? Mora onde? Aí a garota me pega e me diz: mora na Pavuna. Eu, praticamente na Baixada. Dá 2 passos da São Paulo. Brincadeira, né? Fiquei danada da vida, porque assim, graças a Deus, todo esse processo criou em mim que eu gosto da Baixada Fluminense. Mas a gente precisa realmente conhecer a nossa história. Então, realmente, a gente precisa falar do lado ponto. Então, assim, eu fiquei emocionada porque eu vi outras pessoas que pensam como eu. Eu acho que hoje já aparece muito mais coisas boas que quando eu era criança realmente não tinha, né? Mas hoje tem. E, enfim, eu vi assim, chega que eu me arrepiei. Mas eu fiquei aqui no cantinho, chorando. Que eu acho também, por que eu vim?
Porque desde o ano passado, assim, eu acabei, teve o pré-vestibular, o nosso pré-vestibular funcionou por uns 10 anos. Depois acabou, a gente sabe que teve um minguado desses pré-vestibulares, né? Mas, e aí a gente começa a trabalhar muito. Eu já trabalhei na Chatuba, aquele evento da chacina lá na Chatuba me afetou muito, porque eu trabalhava numa escola bem lá dentro, então assim, teve filhos de alunos envolvidos, quer dizer, pais de alunos, no caso, porque a minha escola era para criança pequena, né? Afetou muito a comunidade, né? Anteriormente, tinha tido, porque morre gente na Chatuba sempre, e tinham morrido outros 5 jovens, só que os 5 jovens eram do tráfico, nada. Mas eram parentes dos meus alunos também, me afetavam. Os outros, claro que qualquer um tem que afetar a gente não pode achar normal, mas teve um momento que a própria Secretaria de Educação dizia que a gente tinha que abstrair, e não é bem assim, né? Eu fico muito feliz, amiga do Morro do Sossego, eu conheço o Austin, como eu andei já essa baixada inteira, eu fazia um trabalho comunitário numa creche, um posto de saúde no Rodilândia. Fechou também, porque esses espaços, acho que a gente está numa crise tão grande, né? Se precisar de alguma coisa que eu puder ajudar alguém, quem precisar, eu sou da área da educação. Atualmente eu estou nos dois municípios que eu trabalho coordenando a orientação educacional, Mesquita e Nilópolis, então também estou na Secretaria de Educação, tá? Enfim, senão, ainda bem que eu não chorei. Acho que a gente está chegando então aos finalmente. Marcelo. Todo mundo está sendo uma lista de presentes? Deixa eu só, assim, eu acho que se tiver mais falas sobre o que foi colocado aqui, Marcelo, eu estou fazendo uma provocação, porque eu acho que Marcelo falou que vai falar depois do lanche. Acho que assim, quem não assinou a lista, eu acho que é importante. Eu comecei falando, né, que o projeto tem um apoio, então tem as formalidades, né? Depois do encerramento, a gente vai ter um lanche, né? Quem vai precisar do apoio de transporte, a gente vai hoje precisar se organizar, porque o recurso está inteiro, então eu estou vendo que algumas pessoas veio já, né, articuladas, então assim, 2 pessoas se inscreveram, 3, então a gente pode juntar 3 pessoas e dar o recurso e quem for para o mesmo lugar e junto e trocar o dinheiro. Eu acho que vai ser já um trabalho coletivo e fazer uma correção, cara. Ali na hora que eu estava falando do certificado, eu falei UF e UFRJ. É que é muita informação essa coisa de comunicação. O curso vai ser certificado pela universidade, pelo núcleo de política, cultura da rural, né? Daqui de Nova Iguaçu, né? Então, só para dar a informação correta. E galera, boa tarde a todos e todas. Sendo pressionada diretamente pelo CEP. Meu nome é Marcélia, eu faço parte do Fórum de Juventude do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem, né, mas é um espaço de articulação de movimentos de periferia e juventude que vai fazer 16 anos esse ano. Então é um espaço que, dialogando com aquela que foi colocada aqui por algumas pessoas, né? Essa coisa intergeracional, né? São gerações de pessoas que construíram esse espaço do fórum. E aí eu tô aqui para fazer um convite para vocês. Sei que vocês já estão nesse curso aqui, organizados, mas o fórum lançou, né, a inscrição no que a gente está chamando de Oficina dos CRIs, que é um espaço também como esse, para a gente articular e discutir política pública para a favela. Direito à saúde, direito à educação, é mais uma provocação para a gente produzir, né, o diagnóstico do nosso território, discutir em cima disso e, além de tudo, incidir, né, que é o mais importante, porque é só discussão, só a produção do relatório, né, então a gente quer incidir em cima disso. Então a inscrição está aberta, é para a galera jovem também, a gente vai conectar o espaço
né, que a gente está construindo lá com isso aqui. Porque não tem como, acho que o Raul falou, né, outras pessoas falaram, não tem como a gente atuar fora da coletividade se a gente não vai lugar nenhum. A gente vai ficar no nosso território, a gente não vai produzir realmente a resistência necessária. Então a inscrição está aberta, a página do fórum é Fórum de Juventude do Rio de Janeiro. A gente também vai dar apoio de transporte, passagem, alimentação. E a gente vai tentar fazer essa oficina em vários territórios do Rio e da Baixada, para também que a gente tenha experiência desses territórios que é mais rico, né, culturalmente. Então, que vocês, enfim, acessem, divulguem para outras pessoas, quem não quiser. E quem quer saber mais sobre o fórum, né, pode falar comigo aqui depois, que a gente está querendo também, né, juntar redes. Eu acho que é isso, né? Juntar redes para a gente continuar resistindo. Já é? Valeu? Você acha alguma coisa? Mas é isso. Alguma pergunta? Quer se apresentar, não? Pode ser. Eu sou aqui do Nova Sul, sou de Santa Rita, não sei se você me conhece. Então, eu frequento muito a Trianópolis. Conhece, né? Já fez cachoeira lá? Já. Como é que é? Eu estava falando da parte de memória, e aí eu me remeteu muito a uma situação que passei em ponto de ônibus, porque, como nós sabemos, ônibus para Adrianópolis demora cerca de 1 hora. E é rápido. E aí eu conversei com um senhor, morador local, e ele estava me contando as histórias que naquele local existia Cineclube, a principal estação de trem, e contando as trocentas coisas que existiam naquele lugar que a gente nunca viu, nem rádio, não tem nada. E isso remete muito a gente conhecer o nosso espaço. Aqui, por exemplo, hoje, existe casa de inovação. Quantas pessoas conhecem a casa de inovação? Quantas pessoas frequentam a casa de inovação? E não sabem nem o que ocorre lá. E é um programa que está sendo implementado na Nova Sul tem 6 meses somente. E é de desenvolvimento de tecnologia. Então, assim, existe uma importância de a gente conhecer o nosso passado e de a gente saber o que está rolando agora aqui. E propagar essa informação, porque as pessoas simplesmente não sabem. E tá aí, essa semana vai ter divulgação no livro de laboratórios. E essa informação vai ser propagada. A gente tem que usar a comunicação, como fazer essa comunicação chegar a todo mundo. Eu sou estudante de design, sou paulista também, só que eu estudo numa faculdade extremamente elitista, eu sou da PUC. Vocês já imaginam? Esses 55 quilômetros diários que a gente tem que passar para chegar naquele espaço, para durar aquilo o dia inteiro. E assim, é um espaço que você é extremamente elitista, pessoas que podem ser sustentadas. Quem precisa estudar e trabalhar passa por muita dificuldade, por isso eu entendo. Na área de fotografia, como design e tem algumas outras coisas. Trabalho muito com a área de empreendedorismo, participo de alguns coletivos voltados para isso. Participo do coletivo Minas da Baixada, esse como Monique. A gente tem um coletivo que fala sobre feminismo, sobre desenvolvimento da mulher negra na Baixada Fluminense. É importante vocês saberem, conhecerem e tentar participar dos eventos. A gente tem uma página no Facebook, Minas da Baixada. A gente está se articulando para criar o 8 de maio, na verdade, março inteiro, com ações de cultura e empreendedorismo. Ainda está nesse momento de formação, mas no março inteiro, falando sobre o lugar da mulher, o papel da mulher na Baixada. 8 de março vai ser um foco, e aí acho que a gente vai pensar muita coisa para acontecer nesse dia em vários municípios. E é isso, assim, Minas da Baixada na página do Facebook, quem quiser colar junto, a gente está aqui para passar informação e trocar ideias juntas. Em relação a isso, eu vim fazer o curso, eu quero fazer design. E quando eu descobri o que eu queria fazer, eu fui pesquisar, o curso não tem instituição pública. E o mercado de trabalho exige inglês fluente e equipamento velho, cara. Quem tem inglês fluente não é povo da Baixada, meu amigo tem inglês fluente. Aí toda oportunidade que eu estou tendo assim, coisas pequenas, eu já procurei a bolsa de curso,
na ligada, eu já fui correndo, isso aí também, tudo que vai me acrescentar. Aí, em relação a isso, eu tô pegando e eu fico correndo para discussão com vocês, porque quase não tem, ainda mais em São Vídeo, eu quero trabalhar com audiovisual, em questão de não tem essa visibilidade na animação, efeitos especiais no cinema brasileiro. A gente não tem essa visibilidade. E principalmente também não tem negro, não vai ter, e eu queria estar dentro disso, Ela que falou que precisa do inglês fluente, acho que é a Vale da Informação. A Fundec, ela abriu inscrições para curso, e lá tem inglês, espanhol, mandarim. Aí você vê eu não sei quais polos tem o quê, mas é importante, né? Então dá uma olhada no site da Fundec, é de graça. Oi? Fundec é uma instituição que oferece cursos de graça, entendeu? Aí você dá uma pesquisada, tem vários cursos, desde produção de moda, a pré-vestibular, tudo, entendeu? Falei que era pra pular. Gente, assim, acho que a gente pode terminar por aqui hoje, né? Eu acho que assim, fiquem super à vontade, né? A partir do que vocês ouviram, né? De vir amanhã e falar assim, ó, tô junto, vamos construir isso junto, né? Ou também não. Minha pegada era outra, eu acho que assim, é super tranquilo isso. Eu acho que hoje aqui, eu acho que essa fala do companheiro, eu acho que mostra a potência do que é trabalhar em rede, né? Ou seja, num simples encontro, ou seja, já foi possibilitado, né? Pode parecer pouco, né? Ó, tem o Fundec que tem uma vaga lá, talvez daqui a pouco a gente consiga articular. É isso que a gente precisa fazer. Eu acho que é isso que a gente sempre fez na vida e por isso que a gente continua sobrevivendo, né? Então, assim, a ideia é essa mesmo, de trabalhar em rede. Então, assim, sintam acolhidas e acolhidas. Quando tiver que fazer crítica, façam crítica. Aqui a avaliação, né, diferente, né, de que a universidade, do que a escola, né, branca, ocidental, cristã, consolidou. A avaliação não é para punir, a avaliação tem que ser pensada para avaliar, para melhorar o que já está sendo bom e o que não está sendo bom, melhorar. Então, assim, a gente precisa também cultivar a cultura da avaliação numa perspectiva positiva, né? A gente não precisa ficar pensando nessa avaliação que historicamente todo mundo aqui passou, né, na universidade, no ensino médio, na escola, de que se você não fizer, avalia para te excluir, né? O processo aqui vai ser outro. Então, assim, fiquem à vontade para sugerir, né? Hoje estava ali fora ouvindo um pouco uma galera falando assim, pô, você já saiu aqui uns 4 roteiros para vídeo. Eu falei assim, não, deixa a galera nem começou ainda, né, falando da história, mas assim, deixa a galera, né? Isso vai ser lá com os professores, né? Eu acho que assim, agradecer a presença de todo mundo. Quem não conhece o Fórum Guita Baixada, dá uma olhada no site, dá uma olhada na página. O projeto propriamente dito tem uma fanpage, Projeto de Direito à Memória e Justiça Racial, onde que tem as informações do curso de comunicação. É isso. E aí a gente convida aí a todos e todas para a gente compartilhar, né? Que é um momento tão, né? Às vezes a gente não valoriza, né? Mas o compartilhar, né, o alimento faz parte da política, né? Comer é política, então acho que assim, vamos terminar bem com esse compartilhar aí essa mesa que foi a mesa possível para hoje. Valeu, agradeço.